O que significa orar no Espírito? Orar no Espírito significa orar sob a orientação, a autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz que devemos orar no Espírito, isso quer dizer que em todas as nossas orações devemos ser completamente dependentes do Espírito Santo. É somente pelo poder do Espírito que nossas orações se tornam eficazes diante de Deus. Muitos textos bíblicos recomendam de forma direta ou indireta a oração no Espírito. Aqui podemos citar 2 deles. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo encoraja a prática cristã de orar no Espírito. Ele diz: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Judas é outro escritor bíblico que recomenda muito claramente que os cristãos orem no Espírito. Ele escreve: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1:20. Porque devemos orar no Espírito. Falar da importância da oração no Espírito é falar da importância da comunhão entre o crente e Deus. É falar de todas as bênçãos que envolvem esse relacionamento. Mas podemos resumir o motivo pelo qual devemos orar no Espírito em 2 pontos principais. Devemos orar no Espírito porque não sabemos orar. Em primeiro lugar, devemos orar no Espírito porque, por nossas próprias forças, habilidades e méritos, nós não temos a capacidade de nos achegarmos diante de Deus em oração de forma adequada. Isso acontece por causa da natureza pecaminosa que ainda está presente em nós durante a vida terrena. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8:26-27. Uma pessoa pode se empenhar em longos períodos de oração, e até apresentar a Deus uma oração eloquente com palavras bem articuladas. Mas se essa oração não for feita na dependência do Espírito, ela não passará de um ajuntamento de palavras vazias e sem sentido. A Bíblia fala sobre os fariseus que gostavam de orar perante os homens e se orgulhavam de suas orações. Mas eles não oravam no Espírito. Ao contrário, eles oravam de si, para si mesmos. Lucas 18:9-14. Esse tipo de oração que era comum entre os fariseus se resumia a um simples rito religioso. Era uma oração apoiada na justiça própria. Mas a oração no Espírito é justamente o oposto desse tipo de oração humanista. Quem ora no Espírito entende sua própria limitação, e reconhece que é o Espírito Santo quem lhe assiste em suas fraquezas. O Espírito Santo nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o único mediador através do qual podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Por isso oramos ao Pai, em nome de Cristo pelo Espírito. A Bíblia diz que é pelo Espírito de adoção que podemos clamar a Deus em nossas orações dizendo: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filho de Deus. Romanos 8:15-16. Devemos orar no Espírito para que possamos lutar a batalha espiritual. Em segundo lugar, é através da oração no Espírito que podemos receber a capacitação e o revestimento espiritual necessário para vivermos a vida cristã até o dia em que encontraremos nosso Senhor na glória. A vida cristã neste mundo deve ser uma vida de oração. Para isso,
dependemos totalmente do Espírito Santo. Ao falar sobre a realidade da batalha espiritual que todo crente enfrenta neste mundo, o apóstolo Paulo destaca a prática da oração no Espírito como o meio fundamental para que possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então é pelo Espírito que podemos orar em todo o tempo, vigiar com toda a perseverança e interceder por todos os santos. Efésios 6:18. Dois erros que os cristãos cometem. Primeiro, orar no Espírito não significa simplesmente orar sem pronunciar palavras. Tem gente que pensa que orar no Espírito é simplesmente orar em pensamento, sem pronunciar palavras. Obviamente todos os crentes devem orar em pensamento. Nem sempre durante o dia temos a oportunidade de nos dirigirmos a Deus em oração com palavras em alta voz. Porém, orar no Espírito não é sinônimo de orar silenciosamente, mas é ser guiado pelo Espírito em nossas orações, sejam elas orações silenciosas e restritas aos nossos pensamentos, sejam elas orações pronunciadas por nossos lábios em alto e bom som. Segundo, orar no Espírito não é orar em línguas estranhas. Por fim, muitas pessoas também pensam que orar no Espírito é orar em línguas estranhas. Essas pessoas se apoiam principalmente no texto de 1 Coríntios 14:14 em que Paulo diz: porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Mas a questão é que em nenhum momento Paulo define o orar no Espírito pelo orar em línguas, e muito menos diz que a oração em línguas é mais poderosa que outro tipo de oração. Muito pelo contrário. Paulo diz que se ele orasse em outra língua sem a interpretação, sua mente não seria edificada. Por isso, na sequência, ele indica a importância de o espírito humano e a mente humana operarem juntos no exercício da oração para que haja plena edificação. 1 Coríntios 14:15. Além disso, se orar no Espírito significa orar em línguas estranhas, então a própria recomendação do apóstolo em Efésios 6:18 não faz qualquer sentido. Ele basicamente ensina que devemos orar em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança e intercedendo uns pelos outros. Como isso poderia ser possível orar no Espírito realmente fosse um tipo de oração em que o nosso entendimento está ausente? Como poderíamos interceder uns pelos outros se não entendêssemos nem mesmo o conteúdo de nossas orações? Se orar no Espírito significasse orar em línguas, como poderíamos obedecer à ordem de orar no Espírito em todo o tempo? Teríamos que ficar orando em línguas o tempo todo, mas quando oramos no Espírito nós entramos na presença de Deus conscientes de quem Ele é e de quem nós somos. Orar no Espírito é orar com entendimento acerca da grandeza de Deus. É orar alinhado à vontade e ao propósito soberano do Senhor. É enxergar a vida não da perspectiva das ambições humanas, mas da perspectiva do trono de Deus que governa todas as coisas. Orar no Espírito é orar de forma eficaz, pois significa uma oração assistida, guiada, liderada e impulsionada pelo próprio Espírito de Deus.